Olá, queridos, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus que sai do coração de Deus para o seu coração. Como vocês podem ver, nós estamos aqui em um parque e o que é gostoso é quando a gente vai bem num parque como esse, é que a gente escuta bem distante os barulhos da cidade, né? Nós estamos no interior da Inglaterra, estamos bem distante do centro e aqui a gente consegue ouvir o barulho do vento, a gente consegue escutar o barulho das folhas nas árvores, nós conseguimos escutar o canto dos pássaros, porque num lugar como esse a gente consegue escutar o silêncio. E o grande desafio nos dias de hoje é nós pararmos para ouvirmos até mesmo o silêncio de Deus. E eu queria conversar com você um pouquinho sobre isso neste dia. A palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 5, diz assim: Cuidai dos teus passos e ser reverente quando adentrares o santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais que vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. Não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que teu coração impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está nos céus e tu apenas vives sobre a terra. Portanto que tuas palavras sejam poucas e corretas. Das muitas ocupações surgem sonhos, do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Se nós lermos uma outra passagem, e eu quero ler com vocês, que se encontra também em Mateus, capítulo 12, versículo 35, 36 e 37 diz: Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a má pessoa tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do Senhor. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. E ainda um outro texto que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Por que eu fiz questão de ler todos esses textos? Nós vemos que nessas passagens o Senhor nos chama a atenção para algo: ouvir. E como nós temos dificuldade de ouvir. E se nós não nos tornarmos íntimos em ouvir aqueles que estão ao nosso redor, grande dificuldade nós teremos para ouvir a Deus. Se eu não consigo crer naquilo que eu estou vendo, como que eu vou crer naquilo que eu não estou vendo? Se eu não consigo parar para ouvir quem está necessitando de fato falar, como eu vou parar para ouvir o que Deus tem transmitido para mim nesses dias? Quando eu li esse texto, algo me chamou a atenção: como nós somos rápidos em justificativas, como nós somos rápidos em palavras, nós temos muitas vezes uma língua muito afiada. E é isso que o Senhor quer transmitir ao teu coração hoje. Será que não é tempo de nós pararmos de nos justificar? Será que não é tempo de nós pararmos de fazer votos, fazermos promessas, nos comprometermos com palavras que naquele momento da emoção, segundo esse texto de Eclesiastes que eu li, no momento ali que você está envolvido por um ambiente, você não tem sido levado pelo teu coração a se comprometer com coisas que será talvez impossível você cumprir com elas. O versículo 2 de Eclesiastes, capítulo 5 diz: Não permita que tua boca fale precipitadamente, nem o teu coração te impulsione. Eu não posso permitir que a emoção que está no meu coração, e eu falei sobre o coração em outro momento já, e em alguns desses vídeos, eu não posso permitir que o meu coração conduza ao meu falar. É sobre esse controle do Espírito Santo de Deus que muitas vezes o Senhor fala: filho meu, dá-me o teu coração, e eu já falei sobre isso, para que o meu coração não me engane. E muitas vezes nós somos envolvidos em situações, nós somos envolvidos em embaraços, que nós levamos tempo para nos desembaraçar.
porque nós fomos precipitados em falar. E por ser precipitados no falar, nós nos envolvemos, nos comprometemos com algo que nós não precisávamos ter entrado. E aí nós nos vemos envolvidos por uma situação que nós não precisaríamos viver. Então o Senhor te convida hoje, o Senhor Jesus, através de sua palavra, Ele te convida hoje a você ser tardio em falar, a você estar pronto para ouvir. E o fato de você estar pronto para ouvir, também você tem que ter sabedoria até para ouvir. Porque o ouvir também, ele pode te levar numa condição de se expressar em justificativa. Então, eu devo ser tardio em falar, estar pronto para ouvir, mas também quando ouvir, não permitir que aquilo que desce ao meu coração pelos meus ouvidos venha me impulsionar a falar algo que não vem de Deus, algo que na verdade não está sendo transmitido do coração de Deus para o seu coração, mas está sendo transmitido da tua audição para uma interpretação que pode te levar a uma resposta que estará desconstruindo e não construindo. E o Senhor nos convida hoje a construirmos, e construirmos pontes, não muros. Quando eu construo pontes, eu estou construindo relacionamentos. Quando eu construo muros, eu estou construindo paredes de separação. Então, o Senhor nos convida nesse texto a nós sermos tardios em falar, cuidar com o que nós falamos, e quando ouvirmos, termos sabedoria no ouvir, para que nós possamos discernir aquilo que estamos ouvindo. Durante a minha vida, eu tenho aprendido algumas coisas e tenho muito mais para aprender, mas uma coisa eu aprendi. Quando alguém fala ou alguma pessoa fala a respeito de uma inverdade ao meu respeito, num primeiro momento, como aquilo que eu ouvi não é uma verdade ao meu respeito, a primeira resposta é eu entrar num lugar de defesa e me defender daquilo que eu estou ouvindo. Então, e com isso, nós vamos criando paredes de separação e pessoas que até às vezes dizem assim, não, realmente, isso não é uma verdade ao teu respeito, aquela pessoa está incorreta no que ela está falando. Isso também é uma verdade, mas porém, eu não posso ter uma resposta emocional dentro daquilo que eu estou ouvindo e trazer uma outra resposta ainda, onde eu venha causar separação ou venha até mesmo causar feridas. Então, quando hoje eu ouço algo ao meu respeito, e eu aprendi isso do Senhor e quero transmitir para você, quando no meu silêncio eu ouço alguém falar algo ao meu respeito, mas aquele algo não é uma verdade ao meu respeito, então o que eu faço com aquele algo que foi dito, aquela inverdade? Eu simplesmente falo, bom, isso não é uma verdade ao meu respeito, isso não é realmente o que a palavra de Deus diz ao meu respeito, isso realmente não é o que eu transmiti quando eu falei a palavra ou eu liberei uma verdade, isso não é uma verdade. Então, aquilo que foi interpretado não é uma verdade ao meu respeito, bom, então simplesmente eu jogo fora. Aquilo não pode conduzir a minha vida. Aquilo não pode ter um senso de direção das minhas palavras. Aquilo não pode ter um senso de direção para as minhas atitudes. Aquilo não pode ter um senso de reação. Por quê? Porque não é uma verdade. Se não é uma verdade, é um engano. Se é um engano, está baseado na mentira. Se está baseado na mentira, a mentira procede do inferno. É porque é para me desestruturar, é para me tirar do lugar que Deus me colocou. Que lugar é esse? Um lugar onde eu ouço, paro para ouvir e retenho o que é bom. Onde eu ouço, eu paro para ouvir, eu ouço e ouço o que Deus está falando a respeito daquilo que eu estou ouvindo. Então, na verdade, quando eu deixo de falar e paro para ouvir, eu preciso ouvir quem está falando e preciso ouvir o que Deus está falando a respeito daquilo que as pessoas estão dizendo. Porque nem sempre o que as pessoas estão dizendo é verdade ao teu respeito. Então você não precisa entrar num lugar de justificativa. Por que nós não precisamos entrar num lugar de justificativa? Porque o Senhor já nos justificou. Diante de Deus, nós já somos justos, nós somos justificados. Então, eu não preciso entrar de novo no lugar de justificativa, justificando aquilo que eu fiz ou aquilo que eu falei. Bom, talvez você teve uma vida ou cometeu coisas das quais você se arrepende. Ok, então, se você já se arrependeu daquilo, já pediu perdão para Deus a respeito daquilo, se você já pediu perdão para as pessoas que você ofendeu a respeito daquilo, então você não pode outra vez ser condenado por uma situação que de fato você não vive mais nela. Mas Satanás, ele é perito em remoer passados e trazer à tona coisas que já foram tratadas por Deus.
Isso já está no mar do esquecimento. Por que eu preciso me lembrar delas? Por que pessoas às vezes são movidas por Satanás para nos lembrar de coisas que não pertencem mais à nossa realidade? Então isso não tem fundamento, isso não tem verdade, então eu não vou me mover por isso. Pelo que eu vou me mover então, pastor? Eu vou me mover pelo que a palavra do Senhor diz a respeito desse assunto. Por isso que é importante nós ouvirmos as pessoas, mas ouvirmos o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que as pessoas estão liberando. Percebe? Por quê? Porque como eu li no texto de Tiago, assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mais tardio para falar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir justiça própria. Foi o que eu acabei de dizer. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ou seja, eu preciso então ouvir, mas não ser conduzido por aquilo que eu ouço. Eu preciso saber que sobre mim existe a manifestação justa de um Deus justo, de uma verdade justa que foi completa na minha vida, foi plantada na minha vida, para que eu possa, como filho de Deus, desfrutar de uma verdade bíblica e não de barulhos que nos rodeiam o dia todo. Barulhos que nos rodeiam no nosso trabalho, barulhos que nos rodeiam na nossa família, barulhos que nos rodeiam na universidade, barulhos que nos rodeiam nos nossos negócios, barulhos que nos rodeiam na vida. E quando então eu paro para ouvir, quando eu deixo de falar, quando eu saio desse lugar de justificativas, eu passo a ouvir. Então, ouvindo agora, eu passo a ouvir também Deus a respeito daquilo que eu estou ouvindo. E então aí vem o discernimento de Deus quanto àquilo que eu preciso fazer, quanto à decisão que eu preciso tomar, quanto à vida que eu preciso seguir. Talvez você hoje esteja vivendo dias onde decisões importantes você precisa tomar. Eu quero te dar um conselho, eu quero dar uma palavra de Deus para você. Silencie a tua alma. Pare para ouvir o que Deus diz a respeito do que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Pare para ouvir o que você está vivendo. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, onde eu fiquei 3 dias em silêncio. Eu não conversei com a minha esposa, eu não conversei com a minha família, porque eu necessitava ouvir Deus. Eu não briguei com a minha esposa, eu não briguei com os meus amigos, eu não briguei com a minha família, porque a palavra que saísse da minha boca naquele momento, talvez ela iria desconstruir e não construir, porque eu estava ferido e eu precisava ouvir Deus. Então eu silenciei a minha alma, silenciei o meu espírito, para que eu pudesse ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos ouvir a voz de Deus em tempos de solitude, em tempos de onde nós nos calamos para ouvir. Então, quando você parar para ouvir Deus, cuidado para que Satanás não roube você desse momento de você ouvir Deus, para ouvir conselhos de velhas caducas, como o apóstolo Paulo, ele nos exorta na palavra de Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, o que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação. Pare para ouvir Deus. Pare de correr de um lado para outro, buscando uma justificativa ou buscando um conserto. Pare para ouvir Deus e ande na direção daquilo que Deus tem para a sua vida neste momento. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus. Que o seu espírito esteja alinhado ao Espírito Santo de Deus, ligado àquilo que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida nestes dias. E que nenhuma bênção que o Senhor liberou desde a eternidade sobre a tua vida se perca, por falta de você andar ouvindo a voz de Deus. Então que você ouça a voz de Deus e viva a plenitude da bênção de Deus para a sua vida nesses dias, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, para que todas as vezes que nós postarmos essas mensagens de amor, de paz, de graça sobre a tua vida, você possa ouvir e abençoar a vida de outros. Então, compartilhe também esta palavra. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.